Boa noite, meu povo do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero deixar uma breve palavra bastante conhecida ali, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, que vai dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Minate, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarse. E descendo Jope, achou que um navio ia para Tarse, pagou, pois, sua passagem, e desceu para dentro dele, e ali com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um aos seus deuses, e lançaram do mar e fazendo o que estava no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu em um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se e disse: o que tens que dormes? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha, gente, a palavra do Eterno. E disse cada um dos seus companheiros: vinde e lançamos de sorte, para que saibas, por causa do sobreveio este mal. E lançaram de sorte a sorte, e caiu sobre Jonas. Então declarou tu agora, porque a razão nos sobreveio este mal, que a ocupação é a tua, de onde vem, qual a tua terra, e qual o teu povo estás tu? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então este homem se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ali não tinha declarado. E disse-lhe ele também: o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar está elevada, engrossada, cada vez mais. E ele disse: levanta-te e lança-me no mar. E o mar aquietou-se, porque eu sei por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, meu Deus do céu. A desobediência, gente, eu sempre falo, a desobediência leva a maldição, leva algumas percas. Mas a obediência, ela gera bênção. Ali, Jonas, uma palavra bastante conhecida, né? O chamado que Deus chamou Jonas, mas Jonas fugiu do propósito que Deus tinha, mas só por um instante, né, irmãos? E não é diferente no dia de hoje. Às vezes perecemos por não examinar as escrituras. A gente comete erro por não examinar as escrituras, porque as escrituras é a nossa bússola, né? A palavra do Senhor. Aqui a vocação e o castigo de Jonas, né? É por isso que eu falo, a obediência ela gera bênção, a desobediência gera maldição. E Jonas desobedeceu a Deus. Achou que fugindo ia ser a solução. Achou que fugindo da situação que Deus mandou ele fazer, achou, digamos assim, um exemplo. Achou que fugindo do seu problema, Deus não ia apertar, não é verdade? Do chamado dele. E imagina assim, Jonas, ele olhou para o povo de Nínive. Ele não... Olha para você ver. A Bíblia nos relata que o povo de Nínive era um povo, né? É um pouco carniceiro, vamos dizer, canibal, né? Que matava o povo, que estrangulava, como que eu falo no palavreado? Cortava, né? Picadinho, fazia o que não devia, coisa horrorosa, né? E aí Jonas temeu. Eu vou pegar para esse povo nada, um povo cheio de pecado, um povo que tem um coração duro, um povo que, sabe, ele começou a botar defeito, a julgar o histórico daquela cidade, que aquele povo era, né? Mas quando Deus manda, temos que obedecer a palavra do Eterno. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Intimidade é importantíssimo para não quebrar a cara, para não rachar a cara, irmãos. Olha,
Então, quando Deus fala, Jonas, vai, ele falou, Deus me livre, né? Digamos assim, eu fico pensando, ele não falou nessas palavras, é as minhas palavras. E aí, imagino ele ali, né, na situação, mas ali os marinheiros viram, né, que a tempestade estava alvoroçada, enquanto ele ali estava dormindo, despreocupado, achando que Jeová não ia pegar ele, né? Mas Deus, ele é Deus, e Deus, ele sabe como tratar com o vaso. Deus sabe como tratar na nossa vida, dentro do nosso interior, quando há soberba, quando há orgulho, quando há avareza. Deus sabe tratar conosco, né? E não foi diferente na vida de Jonas, e não é diferente na minha e na tua vida. E quando Deus, ele fala, irmãos, ele fala, temos que obedecer à voz de Deus. As pessoas falam assim, vai pelo amor ou vai pela dor. Mas o tratar de Deus dói mesmo, às vezes. Muitas das vezes. E ali ele fugiu dali, né, da cidade que Deus mandou. Ele foi para Tarso. Nada a ver. Mas como Deus é poderoso, é magnificado, é exaltado. Ele é soberano, ele é onisciente, onipresente. Ele conhece, antes do formar do ventre, ele já sabia que eu e você seria. E ali, olha, como para você ver. Aí os marinheiros jogou Jonas no mar, né? Aí a Bíblia vem dizer que veio um grande peixe, né? Engoliu Jonas. Imagina 3 dias e 3 noites, ele orou ali ao Senhor, se arrependeu. Olha, o arrependimento, irmão, é importantíssimo. A palavra do Senhor vai dizer assim, irai, mas não pecai. Mas a gente orar e se arrepender. Quando há sinceridade dentro de nós, Deus está sempre com os ouvidos atentos. Porque Deus, ele não rejeita um coração aquebrantado, um coração contrito. Mesmo que você erre, mesmo você errante, mas você reconhecendo o seu erro, que você pecou contra os céus e a terra, Deus, ele manda o refrigério. E aí foi assim, irmãos. Ele orou, né? Ali o grande peixe veio, comeu, engoliu ele, né? Olha pra você ver, Deus não deixou mastigar ele, né, irmãos? Olha como Deus é bom. Eu falo que esse Deus, ele é amoroso, porque ele tem propósito. Quando ele tem propósito na nossa vida, quando ele te dá uma nova oportunidade, um novo amanhecer, porque ele tem um propósito. O propósito ainda não se cumpriu, aquilo que Deus tem pra fazer na minha e na tua vida. E quando ele nos corrige é porque ele está nos dando uma nova oportunidade de vivenciar o propósito dele. E ali, Jonas orou, clamou a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, orou, pediu a Deus, misericórdia. Eu imagino ele arrependido, né? Aquele coração, imagina, Deus, eu vou lá. Aí o peixe foi, a palavra Bíblia vem dizer assim, que o peixe deixou ele em Nínive. E ali ele pregou para aquele povo. Ele se arrependeu primeiro. Primeiro Deus tratou com ele para pregar, porque ele sabia que o Jonas ainda não estava preparado. Mas Deus, ele conhece o meu e teu coração, porque antes do formar do ventre ele já sabia quem eu e você seria. Então ele conhece a nossa estrutura, ele sabe onde nós vamos errar, onde nós vamos falhar. E às vezes o inimigo das nossas almas fica nos acusando pelo erro, pelo pecado, né? Sim, a gente tem que se arrepender, sim, de verdade, verdadeiramente, porque Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E entenda bem isso. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, vamos lá. Jonas ali, né? Se arrependeu, orou, pregou para Nínive, já estava pronto. Ó, orou, houve arrependimento. Deus colocou autoridade, Deus colocou as palavras certas na boca dele para pregar para aquele povo. E aquele povo ali, né? A Bíblia vem nos relatar que ele ali orou pelo aquele povo, foi lá, falou de Jesus para ele, que Deus curava, que Deus fazia, digamos, no dia de hoje também, né, irmãos? Aí Deus deu a ousadia do Espírito Santo, porque Deus estava com ele o tempo todo, e não é diferente no nosso dia a dia. Deus, ele cuida da gente, irmão, ele nos capacita, ele nos instrui. Somos totalmente dependentes dele, como Paulo fala assim, na sua doce palavra. A palavra do Eterno vai dizer assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu sou dependente de ti, Senhor. O meu eu não me rege mais, a minha carne não me rege mais, é o teu Espírito que me fortalece, é o teu Espírito que me rege, que me guarda, que me ilumina. E ali, irmãos, Jonas fez o quê? Se arrependeu, pregou a palavra em Nínive, e ali o povo ali, o que Deus tinha para fazer em Nínive, Deus fez. E não é diferente na minha vida e na tua vida. O que Deus tem para fazer, não adianta você fugir, não adianta você correr para outros deuses estranhos, não adianta você correr para outro lugar, não adianta. Ei, Deus tem um propósito na tua vida, não adianta que na hora certa Deus te pega. E pega mesmo, irmãos, falo para você porque eu sou prova viva disso, né? Eu jamais imaginaria, né?
de ser, falando hoje da palavra do Eterno. Pelo contrário, eu falei, jamais, eu jamais. Eu falava isso, né? Mas como eu achava que eu tava na minha razão em tudo, né? Mas não, gente, Deus ele é amor, ele é fogo consumidor, mas ele nos perdoa, está pronto a nos perdoar, porque ele deu ali seu único filho ali naquela dura cruz do Calvário por amor a mim e a você. Então, o que você tem que fazer? Você tem fugido como Jonas fugiu? Olha que Jeová te pega, hein? Mas eu quero te dizer que nosso Deus é um Deus amoroso. Ele é o Deus que estabelece todas as coisas. É um Deus que une o propósito, né? Deus de propósito. Porque o nosso Deus é Deus de propósito. E esse ano, nós viveremos o extraordinário de Deus. E Deus alinha tudo, irmãos. Na hora certa, no tempo certo, Deus alinha tudo. Porque tudo é o tempo dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Deus pega aquele que não é improvável para tornar provável. E confundir aqueles que são com que não são, irmãos. Deus é aquele que faz o sobrenatural acontecer. Ele pega aquele que não tem e faz o que, irmão? Governador. Você vê José, copeiro do rei. Gente, você tornou governador do Egito, né? Então, vamos ver a Bíblia. Davi ali estava apacentando, foi rei também. Gente, olha como esse Deus faz. Aquilo que é improvável, Deus torna provável. Então, não adianta o inimigo querer soprar na tua mente que você é um fracassado, que você é um derrotado. Não. O que Deus tem para a tua vida, ele vai fazer. Repreende esses pensamentos contrários que não provém de Deus, que não agrada o Eterno. Repreende. Não, em Cristo sou mais do que vencedor. Eu nasci para vencer e eu viverei o extraordinário de Deus. Eu viverei o propósito que Deus tem para minha vida. Ele alinhará tudo conforme Ele quer. Porque quando Paulo declara assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que ele está dizendo assim, olha, eu sou dependente de ti, Senhor. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E eu tenho falado isso, irmãos. Eu quero viver aquilo que Deus tem preparado para minha vida. Eu quero viver. Eu não quero viver aquilo que a Darlene acha que ela tem que viver. Eu quero viver aquilo que Deus tem preparado para mim. E você tem que viver aquilo que Deus tem preparado para você. E eu creio que é coisa sublime. Eu sempre falo que o céu tem mais para mim e para a tua vida. É só nós buscarmos, é só nós focar no céu. Buscar as coisas espirituais e até mais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça e até mais coisas vos serão acrescentadas. Então Jonas se arrependeu. Houve um arrependimento sincero. E eu sempre falo que Deus se agrada de um coração aquebrantado, que haja arrependimento, de sinceridade, porque Deus sabe, irmãos, Deus esquadra os quatro cantos do nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo. Às vezes a gente só pensou, Deus já sabe o que a gente ia pensar, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é o Deus do futuro, do passado, do presente, Ele é o mesmo, Ele não muda. Então, Deus, Ele é fiel para cumprir tudo o que promete. Então, eu tô falando aqui sobre o chamado de Jonas, né? Deus chamou eu e você também, para pregoar boas novas, falar de Jesus. Levanta a tua cabeça, mulher, homem de Deus. Vamos avante, com o Senhor na frente. Tudo dá certo, tudo dá certo. Deus é Deus, Deus ele é fiel para cumprir tudo que promete. Ele zela pela sua palavra. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E operando Deus nessa noite, ninguém pode impedir o agir do Eterno, não. Uma noite abençoada, uma noite bendita, cheia da doce presença do nosso eterno bondoso Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.